Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini e eu resolvi hoje abrir aqui um assunto muito pessoal meu, que é a minha missão de vida. O que eu estou fazendo? O que eu pretendo fazer e por que eu estou fazendo? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, convida seus amigos para a gente aprender junto, tá bom? Então, gente, hoje eu vou contar um pouquinho do porquê que eu estou aqui, por que eu estou fazendo essa jornada quantiônica, fazendo esses cursos por internet, dessa forma, atendendo pessoas, tratando pessoas. Se você ainda não me conhece, tem muito material aí nas redes sociais para você entender um pouquinho do meu trabalho. Mas eu estou falando aqui em especial, principalmente aquelas pessoas que já passaram comigo. Eu tenho uma missão de vida que é muito clara. Cada pessoa tem a sua missão de vida. A grande dificuldade do ser humano é que pela educação que a gente recebe, pelos paradigmas que nos criam, principalmente através do sistema religioso, do sistema político e econômico que a gente vive, nós somos muito distraídos da verdadeira função de estar aqui na Terra encarnado. O ser humano é distraído, literalmente. Ele é manipulado para não cumprir sua missão. E cada um tem a sua. Não é que uma é mais brilhante, ou é maior, ou é menor, não. Cada um tem a sua. Não importa a grandeza, porque quando se trata de missão de vida, não se faz comparação. Não existe grandeza. Existe intensidade. E para mim, a minha missão ficou muito clara um dia que eu morri e eu voltei. Eu tive lá com aquela experiência de quase morte, que a maioria já conhece, já sabe. Mas é interessante que antes mesmo dessa experiência, eu sabia, eu tinha uma coisa aqui dentro de mim que me impulsionava a fazer mais, cada vez estudar mais, procurar mais coisas, enfim, ir para frente, saber que faltava alguma coisa. E quando eu tive essa experiência de quase morte, eu fiquei com a certeza que eu deveria tornar as pessoas, fazer um divisor de água na vida das pessoas e na humanidade mesmo, sem pretensão de ser, sem falsa modéstia. Como instrumento, porque eu me considero só um instrumento, nada mais que isso. Eu não sou especial, não sou melhor que ninguém. Mas eu tive a certeza que eu deveria fazer com que as pessoas que tinham aptidões, consideradas até então, dentro do ramo da mediunidade, com muito misticismo, muita idolatria, né? Eu comecei a perceber que não era o caminho, que o caminho deveria ser diferente. Por quê? Porque as pessoas aceitando a religiosidade com a espiritualidade, ou a espiritualidade de forma religiosa, nada estavam mais vendo do que era uma outra religião, é mais uma religião. Infelizmente, lamentavelmente, e eu falo isso com muita tristeza, como se tornou o kardecismo e como se tornou a apometria. A apometria foi desenvolvida por um médico gaúcho para ser uma terapia. Ele era um médico. No entanto, a grande maioria dos trabalhos de apometria que existem pelo Brasil afora e pelo mundo tem muito cunho religioso. E são terapias, não é religião. Então eu sentia profundamente que eu deveria fazer uma coisa diferente porque o mundo iria mudar. A humanidade iria passar por uma transformação. E foi quando eu tive essa experiência de quase morte que eu voltei, aí eu tive essa certeza absoluta. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha que tornar as pessoas que tinham esse compromisso de vida como eu, de mudar a humanidade através da consciência, que fizessem isso de forma profissional, para quebrar o vínculo religioso. Então a ideia é que nós deveríamos dar um jeito nisso, uma transformada de tal ordem, que se deixasse de enxergar a espiritualidade da forma religiosa. E aí traz todo o ranço religioso de controle, enfim, todo esse misticismo, idolatria que existe, né?
E eu entendia que só existiria essa possibilidade de a humanidade conseguir mudar. Por que isso? Porque eu sempre uma frase eu guardei comigo. Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele veio aqui e passou a seguinte mensagem: ó, faz para o próximo o que você quer que o próximo faz para você, simples. Ele não inventou cruz, não inventou Pai Nosso, ele não inventou nada disso. Isso foi a invenção do homem, que começou então a pegar Jesus e manipular as pessoas através da fé em Deus, fé na vida. E assim são todas as religiões. Como eu sei disso? Porque eu fui na busca disso tudo que eu queria compreender para colocar em prática. Eu fui dentro do paradigma que todo mundo tem. Se você fala de espírito, se fala de coisas, você tem que ir para a religião. Eu fui conhecer um monte de religião, fui praticar um monte, eu fui tentar buscar essa verdade em muitas igrejas. E depois em escolas filosóficas, eu frequentei o que você imagina e o que você não imagina, para chegar à conclusão que realmente não é dentro da igreja que você vai encontrar a filosofia de Jesus e muito menos o que você imagina ser Deus. E quando eu tive essa experiência de quase morte, ficou muito claro para mim. Que no dia que eu voltei para o meu corpo, que eu saí daquele transe de desdobramento contínuo, que é o que é a experiência de quase morte, eu tive a certeza de que eu deveria treinar pessoas para tratar a espiritualidade como se fosse um médico. Por quê? Porque a humanidade acredita no médico. Tem uma dor qualquer, ele vai no médico porque ele acha que o médico é Deus e o médico é que vai curar essa dor dele. E assim eu fiz. Eu comecei então a ter a ideia de transformar as pessoas que eram a sensibilidade, que tinham compromisso com essa missão de vida, a serem profissionais, para se dedicar mesmo, viver disso, poder viver disso full time e assim poder ajudar a humanidade. Afinal de contas, o católico não faz isso, não tem o padre que vive full time em razão disso, o pastor não é a mesma coisa. E por que um terapeuta não pode ser um profissional e viver disso para dar consciência para as pessoas? Com certeza pode. E aí então a ideia que eu tive, que era o que podia ser feito na época, eu fundei o Instituto Biosegredo. Ali eu comecei a desenvolver muitas técnicas novas, porque eu comecei exatamente a dar um tratamento à espiritualidade com um caráter profissional, e não mais o misticismo das igrejas ou das casas espíritas, como eu praticava até então. Formei muitas pessoas, mas entendi também que aquele não era o momento. Tanto que chegou a fase em que eu fechei o Biosegredo. Por quê? Porque acabou o ciclo, porque desviou-se da verdadeira missão. Chegou um momento da minha vida que eu realmente desisti de ser terapeuta e quis parar com tudo. Tanto foram os problemas, dificuldades, as decepções que eu sofri. Porque eu percebi que o que eu estava fazendo não estava no caminho certo. E com tudo que eu fiz de novo, desenvolvi as terapias, formei terapeutas, tinha muitos terapeutas trabalhando comigo, enfim. O Instituto Biosegredo cresceu muito, chegou a ser uma franquia com várias filiais, né? Putz, e chegar naquele ponto de acabar com tudo, realmente eu me frustrei. E cheguei a desistir. Mas, como desta vez eu falo sempre, né, que esta é a quinta encarnação que eu venho tentando transformar essa ideia em realidade, porque é minha missão de vida, e eu sou só um instrumento dessa espiritualidade para colocar isso em prática, eu não desisti não, e eu não desisto nunca, eu continuei firme. Então hoje eu criei esse sistema. Então ali no Biosegredo eu entendi que era o momento que se fazia. E de repente chegou um instante que eu entendi que não dava para ser daquela forma, porque eu formava um terapeuta, mas ele tinha um problema sério, ele tinha que trabalhar com uma equipe, que envolvia pelo menos 4, 5 pessoas. Então ele já começava, por exemplo, ele montava um consultório, não dava para ser uma salinha. Já tinha que ser uma salinha, já tinha que ter um espaço para caber 4, 5 pessoas, trabalhar em equipe, todas as técnicas desenvolvendo em equipe, em grupo.
e essas pessoas teriam que ser pagas. Então ele já começaria, né, um processo de se tornar um terapeuta profissional com um alto investimento e teria que bancar os primeiros meses, porque você não consegue simplesmente sair, olha, eu me tornei um profissional e a partir de amanhã tem 50 pessoas batendo na minha porta para ser atendido. Não funciona assim. Precisa tempo de maturação. E isso não estava dando certo. E foi aí que, quando foi na virada, que eu me decepcionei, eu não quero mais, eu fiz um retiro meu mesmo, uma verdadeira clausura espiritual comigo mesmo, e encontrei a solução. Eu comecei a perceber que era possível cada terapeuta se tornar um individual, porque o médico não funciona assim. Ele não faz um diagnóstico, manda fazer exame, dá medicação, acompanha o paciente, faz o tratamento clínico, não é assim? Ah, mas precisa de uma cirurgia? Aí ele manda para uma equipe de cirurgião, tá certo? Então eu percebi que o nosso trabalho, que era um trabalho que eu desenvolvi em cima do CDF-44.3, que a doença é a obsessão espiritual, eu entendi que era possível, sim, era necessário eu ensinar as pessoas a trabalharem sozinhas. Então, hoje eu observo, e o sistema que eu criei hoje, de cursos online, é uma verdadeira progressão geométrica. Vocês não fazem ideia do volume, do tamanho disso. Eu percebo que ao longo desse passado, muitas pessoas que se formaram comigo hoje são terapeutas, e cada um criou seu rumo, seu caminho. Alguns criaram sua própria mesa, outros criaram suas próprias técnicas, então, né? E se dispersaram. E eu percebi a grandeza da unicidade. Então hoje eu ensino técnicas, né? Tem muitos alunos meus, que foram meus alunos, são terapeutas hoje, que ministram cursos que eu, das técnicas que eu desenvolvi. Muitos deles trocam o nome para não fazer referência a mim, que é uma tremenda besteira, porque eu nunca proibi ninguém de usar meu nome, nunca fiz isso. Mas eu percebo que a própria evolução precisou passar por esse estágio. Pessoas que aprenderam as técnicas, mas ainda assim houve o personalismo e não se criou a egrégora. E hoje o que eu faço é com uma egrégora. Então você estuda comigo, você se torna um terapeuta, eu treino você, você faz tudo sozinho, você atende seu cliente sozinho, individualmente, mas não vai estar sozinho, porque está com a egrégora. A egrégora Darcy Cavallini. Você se torna um terapeuta credenciado por mim. Então você vai dar continuidade no meu trabalho. Mas mesmo credenciado, eu te ajudo. Eu ajudo você a fazer o tratamento do seu cliente com aqueles equipamentos que você não tem e que precisa e são importantes durante o tratamento. Então, você vem, você se trata comigo, fica bom, porque eu desenvolvi o SI, o Sistema Imunológico Espiritual. É um tratamento de 3 meses, fechado, é um protocolo desenvolvido. Recebi orientação espiritual para fazer isso. Por que 3 meses? Eu não sei, mas são 3 meses e funciona. Existem casos de pessoas que tomam medicação controlada há mais de 30 anos e dentro dos 3 meses faz o desmame e larga. Então isso é uma progressão geométrica. Se você está me ouvindo, você não está ligado em mim à toa. Se você já foi meu aluno, já participou comigo, já trabalhou comigo, ficou lá para trás, desistiu de ser terapeuta, está sendo um terapeuta, vem aprender as técnicas novas. Vem entender que o trabalho, ele é único. É individual. Mas é impossível não pertencer ao todo. Cada vez que alguém se afasta de um sistema e cria o seu novo sistema, está subdividindo, perdendo forças. Não é possível passar consciência para a humanidade se nós não estivermos juntos num bloco, numa egrégora. E não importa como se chama, não importa o nome. Importa a essência, é que você, a partir do momento que você procura essa egrégora, você é tratado, você fica bom, você aprende a fazer e passa a ser um multiplicador e você percebe que você tem todo o apoio para continuar sendo mais um do grupo. Então você trabalha isoladamente, trabalha individualmente, mas não isolado e nem sozinho, porque todos estamos juntos. Porque Deus
não existe da forma dessa consequência e dessa inconsequência que a religião criou na imagem de Deus. Não é assim. Deus é ser o todo. Cada um de nós somos uma célula de Deus. E se eu, uma célula de Deus individualmente, eu posso fazer muita coisa, imagina quando milhares de pessoas se juntam como deuses. Você pode ser um. Vem.